Capítulo 1. O peso do silêncio, 30 anos procurando. 30 anos carregando um buraco no peito que nenhuma carga conseguia preencher. Meu nome é João. João Silva, caminhoneiro. 52 anos nas costas, a maioria deles vividos dentro de uma cabine, com o ronco do motor como única companhia. Solteiro. Sempre fui. Nunca consegui construir nada duradouro com ninguém. Como ia construir se nem sabia de onde eu vim direito? A estrada me criou. Depois que minha mãe sumiu, fui passando de casa em casa, de parente em parente que não me queria de verdade. Aos 16, peguei a primeira carona numa carreta e nunca mais parei. Virei caminhoneiro porque a estrada não julga, não pergunta, não abandona. Aquela noite estava voltando de Goiânia, descendo para o interior de Tocantins com uma carga de materiais de construção. Rota que eu conhecia de olhos fechados. BR-153, a Belém, Brasília. Reta comprida, poucos postos, muito mato dos dois lados. Era madrugada de terça, aquela hora morta em que até os caminhoneiros mais loucos param para descansar. O cansaço pesava. Não era só o corpo. Era aquele cansaço antigo, de alma. Fazia uns dias que uma sensação estranha me acompanhava, como se algo estivesse para acontecer. Não sei explicar. Quem vive sozinho aprende a ouvir esses sinais. Parei num posto velho, quase abandonado, uns 50 quilômetros depois de Guaraí, posto Estrela do Norte, se é que ainda tinha esse nome. 2 bombas enferrujadas, um banheiro imundo, uma lanchonete fechada. Mas tinha um pedaço de estacionamento com umas árvores e era isso que eu precisava. Silêncio, escuridão. 1 hora de sono antes de seguir. Estacionei o Scania afastado das outras carretas. Sempre fiz assim. Gosto da solidão mesmo quando tem gente por perto. Desliguei o motor. O silêncio entrou pela cabine como uma presença física. Só o barulho das cigarras lá fora. O calor ainda grudava na pele, mesmo de madrugada. Olhei para o banco do passageiro. Vazio. Sempre vazio. Às vezes conversava com ele, com o vazio. Contava como foi o dia, reclamava do trânsito, fazia piada sozinho. Patético, eu sei. Mas quando se vive sozinho tempo demais, a gente inventa companhia. No porta-luvas, guardava poucas coisas, documentos, 1/3 que ganhei de uma freira num posto e uma fotografia, amarelada, rasgada nas pontas. Minha mãe, eu menino no colo dela. Devia ter uns 3 anos. Ela sorria, mas era um sorriso cansado. Olhos fundos, magra demais. Eu não lembrava desse dia. Não lembrava de muita coisa dela, para ser sincero. Só flashes. O cheiro de sabão em barra. A voz dela cantando baixinho. E aquela frase que ela dizia toda noite: "Dorme, meu passarinho." Guardei a foto de volta. Fechei os olhos. Tentei dormir. Foi quando ouvi, fraco, quase imperceptível, mas ouvi. Toque, toque, toque. Alguém batendo na porta da cabine. Abri os olhos devagar, o coração já acelerado. A gente nunca sabe o que esperar nessas horas. Já vi de tudo na estrada. Gente pedindo socorro de verdade, gente querendo assaltar, gente perdida, gente louca. Puxei a cortina com cuidado. Do lado de fora, iluminada pela luz fraca do posto, estava uma mulher, idosa, muito magra, roupas sujas, rasgadas, cabelo grisalho, desgrenhado, pés descalços, cheios de terra. Ela olhava para mim com uma expressão que me partiu. Não era agressiva, não era ameaçadora. Era perdida, como um bicho ferido que não sabe mais para onde ir. Abri a porta devagar. O cheiro de poeira e mato entrou junto com o ar quente da noite. "Moço", a voz dela era rouca, trêmula. "O senhor tem alguma coisa para comer?" Desci da cabine. De perto ela parecia ainda mais frágil. Os olhos fundos, escuros, as mãos tremendo. Devia ter uns 70 anos, talvez mais. Difícil dizer. A vida tinha passado pesado demais nela. "Tenho sim, senhora. Espera aí." Voltei para a cabine e peguei o que tinha. Um sanduíche que tinha sobrado do jantar, uma garrafa de água, uma banana. Desci de novo e entreguei para ela. Ela pegou com as 2 mãos como se fosse ouro.
Sentou no chão, ali mesmo, encostada na roda do caminhão. Começou a comer devagar, muito devagar, como quem não quer que acabe. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Não ia embora e deixar ela ali, mas também não sabia como ajudar. A senhora está sozinha? Perguntei, agachando perto dela. Ela assentiu, mastigando. Engoliu com dificuldade. Bebeu um gole d'água. Sozinha faz tempo, moço. Os olhos dela ficaram distantes. Perdi tudo. Família, casa, cabeça. Ela bateu de leve na própria testa. A cabeça fica confusa, sabe? Eu sei que já tive alguém, mas não lembro direito. Às vezes lembro, às vezes não. É tudo embaçado. Senti um nó no peito. Tinha algo nela, algo que eu não conseguia nomear. Uma familiaridade estranha, como se eu já tivesse visto aquele rosto antes. Mas onde? Quando? A senhora tem para onde ir? Ela balançou a cabeça. Negativo. Só vou andando. Até cansar. Aí paro. Depois ando de novo. O silêncio voltou. Pesado. Eu olhava para ela e algo dentro de mim gritava. Mas não conseguia entender o que era. A senhora... Comecei, sem saber direito o que ia perguntar. Lembra de onde veio? Ela parou de comer. Os olhos se encheram d'água. Lembro de um menino. A voz saiu tão baixa que quase não ouvi. Pequenininho, cabelo escuro, olhos grandes. Eu cantava para ele dormir. Meu sangue gelou. Cantava o quê? Ela olhou para o nada. A boca se mexeu, mas nenhum som saiu. Depois, num sussurro fino como vento, dorme. Meu passarinho. O mundo girou. Não podia ser. Não podia. Continue e alongue o próximo 10, 13. Capítulo 2. Fantasmas no asfalto. Não consegui me mexer. Fiquei ali, agachado no chão poeirento daquele posto esquecido, sentindo o mundo desabar e reconstruir ao mesmo tempo. Meu coração batia tão forte que achei que ia vomitar. Dorme, meu passarinho. 30 anos. 30 anos, ouvindo essa frase ecoar dentro da minha cabeça, nos momentos de solidão, nas noites em que o silêncio pesava demais. Era a única coisa que eu tinha certeza que tinha acontecido. O único pedaço real da minha infância que não parecia inventado pela minha mente desesperada por lembranças. E agora, essa mulher destroçada, perdida, sentada no chão do meu caminhão, acabava de dizer as mesmas palavras. Senhora! Minha voz saiu trêmula. Como é seu nome? Ela me olhou com aqueles olhos vazios, confusos. Franziu a testa. A mão tremeu, segurando o pedaço de sanduíche. Nome? Repetiu como se a palavra fosse estranha. Eu tinha um nome. Todo mundo tem, né? Mas faz tanto tempo que ninguém me chama que... Esqueci. Fechei os olhos. Respirei fundo. Não podia ser. Era coincidência. Tinha que ser. O Brasil é cheio de mães que cantam para os filhos. Essa frase não era exclusiva da minha mãe. Não podia ser. Mas no fundo do peito, onde a razão não alcança, eu sabia. Sabia que não era coincidência. O menino... Insisti, tentando manter a voz firme. A senhora lembra do nome dele? Ela balançou a cabeça devagar. As lágrimas começaram a escorrer, deixando rastros limpos no rosto sujo. Não lembro. Eu queria lembrar, juro que queria, mas a cabeça apaga as coisas. Ela levou as mãos ao rosto. Eu era doente, sabe? Da cabeça. Ficava confusa. Via coisas, ouvia vozes. Um dia eu estava bem. No outro, não sabia nem quem eu era. E aí eu perdi ele, não sei como, não sei quando direito. Só sei que um dia acordei e ele não estava mais comigo. Meu corpo inteiro tremia. Me sentei no chão, as pernas não aguentavam mais me sustentar. Fiquei ali, ao lado dela, encostado na roda gigante do Scania. A noite continuava quente, as cigarras continuavam cantando, mas o mundo tinha virado outra coisa. Quantos anos ele tinha? O menino, pequeno. Muito pequeno. Ainda chamava eu de mãe daquele jeito. Sabe? Mamãe, mãe. Ela soluçou. Eu lembro da vozinha dele. Às vezes, de noite, quando tudo fica quieto, eu ouço. Mas quando viro para olhar, não tem ninguém. Passei a mão no rosto. Precisava ter certeza. Precisava, mas ao mesmo tempo tinha medo.
Medo de que fosse ela, medo de que não fosse. Os dois medos brigando dentro de mim. A senhora lembra de onde morava? Cidade? Estado? Ela ficou quieta um tempo longo, olhando para o escuro da estrada. Quando falou, a voz saiu distante, como se estivesse puxando da memória algo enterrado fundo. Era um lugar pequeno. Tinha uma igreja, uma pracinha, poeira, muito calor. Ela apertou os olhos, tentando forçar a lembrança. Tinha um mercadinho, seu Zé. Era seu Zé. Ele vendia fiado para mim. Tinha pena, porque eu era sozinha com o menino, sem marido, sem ninguém. Meu estômago revirou. Sua Zé, mercadinho seu Zé. Eu lembrava. Um lugar escuro que cheirava a sabão e querosene. Um homem grande, de bigode, que sempre me dava bala de hortelã. Guaraí! Arrisquei, a voz quase não saindo. Era em Guaraí? Ela virou a cabeça rápido para mim. Nos olhos, uma chispa. Pequena, mas ali. Guaraí, repetiu devagar. Guaraí. Esse nome, eu conheço esse nome. Levantei rápido. Andei em círculos. Precisava de ar, precisava de espaço. Mas o peso no peito só aumentava. Voltei para perto dela. Agachei de novo. Minha mãe... Comecei. E a palavra mãe doeu na boca. Minha mãe me deixou quando eu tinha 5 anos. Ela era doente, doente da cabeça, tinha surtos. Esquizofrenia, disseram depois. Um dia ela simplesmente sumiu. Me deixou na casa de uma vizinha e nunca mais voltou. Passei a infância inteira procurando. Quando cresci, procurei mais. Fui em hospital psiquiátrico, delegacia, albergue. Nunca achei. Todo mundo dizia que ela devia ter morrido, mas eu nunca acreditei. Nunca parei de procurar. A mulher me olhava agora. Realmente me olhava. Como se estivesse vendo pela primeira vez. Guaraí, ela repetiu mais firme. Eu morei lá, eu lembro agora. Tinha uma casa, pequenininha, piso de cimento, um quintal com pé de manga. O menino subia na árvore. Eu ficava com medo que caísse. Fechei os olhos. Eu lembrava daquele pé de manga. Lembrava do gosto azedo das mangas verdes que eu comia escondido. Lembrava de uma tarde em que caí e ralei o joelho. E minha mãe lavou com água fria e soprou, dizendo que ia sarar logo. Eu caí de uma árvore e a senhora... Não consegui dizer você. Ainda não. A senhora lavou meu joelho. Soprou. Disse que ia sarar. Ela soluçou alto. Tapou a boca com as mãos. O corpo inteiro sacudiu. Meu filho fazia isso. Subia em tudo. Não tinha medo de nada. E eu ficava apavorada. Achava que ia perder ele. E no final, perdi do mesmo jeito. Silêncio. Um silêncio que pesava toneladas. Eu queria gritar. Queria sacudir ela. Queria que ela me olhasse e me reconhecesse. Mas ela não reconhecia. Via gratidão nos olhos dela. Via tristeza. Mas não via reconhecimento, não via uma mãe olhando para o filho, porque a doença tinha apagado isso, tinha roubado isso dela. E de mim. Por que a senhora sumiu? Perguntei, e a voz saiu embargada. Por quê? Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Não foi porque não amava, disse, a voz quebrada. Eu amava. Amava tanto que doía, mas a cabeça me enganava. Eu via coisas ruins. Ouvia vozes dizendo que eu ia machucar ele, que eu não prestava, que ele ia ser melhor sem mim. Ela me encarou. Um dia as vozes ficaram tão altas que eu tive medo de fazer mal para ele. Então saí. Deixei ele com a Dona Maria, a vizinha. Falei que ia voltar, mas aí eu me perdi. Entrei num ônibus, não lembro para onde. Fiquei vagando. Fui parar num hospital, depois num abrigo, depois na rua. E fui esquecendo tudo, menos o buraco. O buraco de ter perdido meu filho, esse eu nunca esqueci. Chorei, ali no chão de um posto vagabundo, sentado ao lado de uma mulher que provavelmente era minha mãe, mas não me reconhecia, eu chorei. Chorei os 30 anos. Chorei a infância roubada. Chorei a solidão. Chorei as noites em que olhava para a foto e implorava para que ela estivesse viva, para que um dia, de algum jeito, a gente se encontrasse. E agora a gente tinha se encontrado, mas ela não sabia.
Moço, ela tocou meu braço de leve. Ah, desculpa. Desculpa por te deixar assim, você é bom. Me deu comida. Ficou aqui comigo. Deve ter alguém que te ama muito. Mãe, esposa, filho. Você tem sorte. Ri. Um riso amargo, molhado. Não tenho ninguém, respondi. Sou sozinho. Sempre fui. Ela apertou meu braço. Então a gente é parecido. Olhei para ela, para os olhos cansados, para o rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Procurei algum traço meu, alguma coisa que confirmasse. O formato do rosto? A curva da boca? Os olhos? Não sei. 30 anos é muito tempo. Eu era criança. Ela era jovem. Agora éramos duas pessoas destruídas, sentadas no chão de um posto perdido, dividindo dor. A senhora quer ir para algum lugar? Perguntei, limpando o rosto. Eu posso levar. Ela pensou. Balançou a cabeça. Não tenho lugar, mas... se o senhor deixar, eu ia gostar de ir junto um pouco. Só até clarear. Faz tempo que não converso com alguém de verdade. Faz tempo que alguém não me trata como gente. Assenti. Levantei. Estendi a mão para ela. Vem, vamos subir. Lá dentro é mais confortável. Ela segurou minha mão. A mão dela era pequena, ossuda, fria. Mas quando apertou meus dedos, senti algo. Uma conexão. Antiga, profunda. Ajudei ela a subir na cabine. Sentou no banco do passageiro. Aquele banco que sempre ficou vazio. Fechei a porta. Dei a volta. Subi do meu lado. Ficamos ali, em silêncio. O painel do caminhão brilhava fraco no escuro. Lá fora, as cigarras continuavam. A noite continuava. O mundo continuava. Mas dentro daquela cabine, o tempo tinha parado. Como eu devo chamar a senhora? Perguntei. Ela ficou quieta. Depois, num fio de voz. Me chama de mãe. Só hoje. Só essa noite. Eu queria lembrar como é ser chamada assim. Engoli seco. Tudo bem, mãe. Ela fechou os olhos. Sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. E ali, naquela cabine velha de caminhão, no meio da BR-153, duas almas perdidas se encontraram, ainda sem saber, ainda sem entender, mas encontraram. Continue e alongue o próximo 10, 15, capítulo 3, Ecos do Passado. Ficamos ali dentro da cabine, sem falar nada por um tempo que pareceu eterno. Eu olhava para o para-brisa embaçado pela umidade da noite, vendo vultos de insetos dançando na luz fraca do posto. Ela estava quieta, recostada no banco, os olhos fechados. Respirava devagar, como quem finalmente tinha encontrado um lugar seguro. Eu não conseguia parar de olhar para ela. Cada detalhe, cada ruga, cada fio de cabelo grisalho, procurando alguma certeza. Alguma prova definitiva de que aquela mulher era realmente quem eu achava que era. Mas a verdade é que eu já sabia. Lá no fundo, onde a lógica não alcança, eu sabia. O senhor tem família? Ela perguntou de repente, sem abrir os olhos. Demorei para responder. Como responder uma coisa dessas? Não. Cresci sozinho, em casas de parentes que não me queriam. Fugi cedo. A estrada virou minha família. Ela abriu os olhos devagar, me olhou de lado. E nunca casou? Nunca teve filho? Não. Respondi simples. Acho que nunca consegui confiar em ninguém o suficiente. Sempre com medo de que fossem embora também. Ela suspirou fundo. Eu estraguei a vida do meu filho. Sei que estraguei. Ele deve me odiar. Se ainda está vivo, deve ter raiva de mim. E tem todo o direito. Minha garganta apertou. Acho que ele não odeia. Falei baixo. Acho que ele só queria entender. Queria saber o porquê. Queria saber se você estava viva. Se estava bem. Se ainda pensava nele. Ela virou o rosto para mim. Nos olhos, uma intensidade que não tinha antes. Não passou um dia sem que eu pensasse nele. Nenhum. Mesmo quando não lembrava direito do rosto, do nome, de nada. O buraco estava lá. A dor de ter perdido um filho. Isso não apaga. Nem doença, nem tempo, nem nada apaga isso. Senti as lágrimas querendo vir de novo. Engoli. Respirei fundo. E se ele tivesse aqui agora?
Perguntei, a voz trêmula. O que você diria para ele? Ela ficou quieta um tempo longo. Olhou para as próprias mãos, mãos velhas, marcadas, com cicatrizes que contavam histórias que eu nunca ia saber. Diria que sinto muito, que não foi falta de amor, que eu era quebrada por dentro, mas que sempre amei ele. Sempre. A voz dela falhou. E diria que eu espero que ele seja feliz, que tenha conseguido ser feliz sem mim, porque se ele ficou triste, sozinho, machucado, então eu falhei 2 vezes. Falhei quando fui embora e falhei por ter ido embora. Não aguentei. Virei o rosto para a janela. As lágrimas escorreram quentes. Não fiz barulho, só deixei cair. Eu acho... Comecei, mas a voz não saiu direito. Limpei o rosto com as costas da mão. Tentei de novo. Eu acho que ele não é completamente infeliz. Acho que ele construiu uma vida, do jeito dele, sozinho, mas de pé. E acho que ele nunca parou de procurar você, porque ele entendia que você era doente, que não foi culpa sua. E ele só queria encontrar você. Uma vez, só uma vez, ela me olhava agora, olhava fixo. Alguma coisa mudou na expressão dela, uma centelha, pequena, mas ali. Por que você está falando assim? Perguntou devagar. Como se conhecesse ele. Meu coração disparou. Virei para ela. A gente ficou assim, olho no olho, ali no escuro da cabine. Tudo dentro de mim gritava para contar, para falar a verdade. Mas olhando para ela, tão frágil, tão perdida, tive medo. Medo de que fosse choque demais. Medo de que a mente confusa dela não aguentasse. Medo de perder ela de novo. Por quê? Respirei fundo. Porque eu também fui uma criança abandonada. Sei como é crescer com esse buraco. Então acho que sei o que ele sentiria. Ela continuou me olhando. Tinha algo no olhar dela. Algo que mexia. Como se, em algum lugar profundo da mente dela, alguma coisa estivesse tentando acordar. Você é bom, ela disse por fim, tocando meu braço de novo. Seu coração é bom. Eu sinto. Mesmo sem te conhecer, eu sinto. Segurei a mão dela, pequena dentro da minha, ossuda e fria. Descansa um pouco, falei suave. De manhã a gente vê o que faz, onde pode ir, como posso ajudar. Ela assentiu. Recostou no banco de novo, fechou os olhos. Em poucos minutos, a respiração ficou pesada. Dormiu, ali, no banco do meu caminhão, no lugar onde ninguém nunca tinha dormido antes. Fiquei olhando para ela, minha mãe, porque não tinha mais dúvida. Aquela era minha mãe, destruída, perdida, doente, mas viva, e ali comigo. Peguei o celular, tinha pouca bateria, pouco sinal, mas tinha. Entrei no Google, digitei esquizofrenia, perda de memória, reconhecimento facial. Li artigo atrás de artigo. Em alguns casos, a doença podia comprometer o reconhecimento de rostos, principalmente quando tinha demência associada. Principalmente depois de tantos anos. A pessoa podia olhar para alguém próximo e não reconhecer. Não por falta de amor, mas porque o cérebro simplesmente não processava mais aquela informação direito. Meu peito apertou. Então era isso. Ela podia estar olhando direto para mim, para o filho dela, e não saber, não conseguir conectar. O rosto tinha mudado. Eu era criança. Agora era homem de meia idade, marcado, barbudo, cansado. Como ela ia reconhecer? Mas tinha algo que podia funcionar. Li mais. Memórias antigas, especialmente memórias emocionais, às vezes ficavam preservadas. Músicas, cheiros, objetos. Às vezes conseguiam desbloquear o que a visão não alcançava. Olhei para o porta-luvas, lembrei da foto. Mas não era só a foto. Tinha outra coisa ali. Algo que eu carregava sempre, desde criança. Algo que tinha sobrevivido a todas as mudanças de casa, a todas as fugas, a todos os anos de estrada. Abri o porta-luvas devagar, tentando não fazer barulho. Ela continuava dormindo. Remexi entre os papéis. Encontrei um passarinho, pequenininho, de madeira, pintado de azul desbotado, com uma asa quebrada, colada com cola velha. Eu tinha ganhado dela, lembrava disso, num aniversário.
Ou num dia qualquer. Não lembrava o dia direito, mas lembrava dela me dando. Lembrava dela dizendo: "Toma, meu passarinho. Agora você tem um amiguinho também." Segurei o brinquedo na mão. Tão pequeno, tão frágil, mas tinha sobrevivido, tinha atravessado o tempo comigo. Era a única prova física que eu tinha de que ela tinha existido, de que tinha me amado. Olhei para ela dormindo. Amanhã, pensei. Amanhã eu mostro. E aí a gente vai ver. Guardei o passarinho de volta, recostei no banco. O cansaço bateu forte, mas não conseguia dormir. Ficava olhando para ela, ouvindo a respiração, checando se ainda estava respirando, como se, a qualquer momento, ela pudesse sumir de novo. Do lado de fora, o céu começava a clarear, aquele azul escuro virando roxo. As cigarras tinham dado lugar aos primeiros pássaros. Um caminhão passou na estrada, o barulho do motor rasgando o silêncio. Ela se mexeu. Abriu os olhos devagar. Olhou para o teto da cabine, desorientada. Depois virou para mim. "Dormi", disse, a voz rouca. "Dormi mesmo. Fazia tempo que não dormia assim, segura. Ainda é cedo. Pode voltar a dormir." Ela balançou a cabeça. Sentou direito. Olhou pela janela. O posto começava a acordar. Um frentista chegando. Algumas carretas ligando os motores. "Eu preciso ir", disse ela. "Já abusei demais da sua bondade." "Não vai, não." Falei firme. "Não sem a gente conversar direito. Sem eu entender melhor sua história. E sem a gente achar um lugar onde você fique bem. Um abrigo, uma instituição, alguma coisa." Ela me olhou. Nos olhos, medo. "Eu não quero ir para esses lugares. Já fui. Me tratam mal. Me amarram quando fico confusa. Me dão remédio que me deixa pior. Então não vai para esses lugares, mas também não vai ficar na rua." Respirei fundo, tomando uma decisão que nem sabia que ia tomar. "Vem comigo, pelo menos por uns dias, até a gente resolver." "Comigo? No caminhão?" "É." Assenti. "Tenho que fazer umas entregas aqui pela região. Tocantins, sul do Pará. Não é viagem longa. Uns 3, 4 dias. Você fica comigo. A gente conversa. Come direito. Descansa. E aí vemos o que fazer." Ela ficou me olhando. Uma lágrima escorreu. "Por quê? Por que você está fazendo isso?" Não consegui responder com a verdade. Ainda não. Então disse o que também era verdade. Porque eu sei o que é estar perdido. Sozinho. E ninguém merece isso. Ninguém. Ela assentiu devagar. Limpou a lágrima. "Obrigada, obrigada." Ela parou. "Nem sei seu nome." "João. Me chama de João. João." Ela repetiu. E algo passou pelo rosto dela. Uma sombra, rápida. "Esse nome, já ouvi esse nome." Meu coração pulou. "Já?" Ela apertou os olhos, tentando lembrar. "Acho que sim. Não sei. Tá tudo misturado na cabeça. Mas parece familiar." Segurei o volante com força para esconder o tremor das mãos. "Pode ter conhecido alguém com esse nome. É nome comum." "É." Ela concordou, mas ainda parecia incomodada. "Deve ser isso." Liguei o caminhão. O motor roncou, quebrando o silêncio delicado que tinha se formado. Saí devagar do posto. Voltei para a estrada. O sol nascendo na frente, pintando tudo de laranja e rosa. Ela olhava pela janela, quieta. Olhava a estrada passar como quem olhava a própria vida passar. Tantos anos perdidos, tanto tempo vagando. E eu dirigia, mãos no volante, olhos na estrada, mas a cabeça longe, pensando em como ia fazer. Quando ia contar, se ia contar, porque a verdade podia curar, ou podia destruir o pouco que ainda restava. Continue e alongue o próximo. 10, 17, capítulo 4. Fragmentos de luz. Rodamos em silêncio pelas primeiras horas da manhã. O sol já estava alto quando paramos num restaurante de beira de estrada, daqueles com comida caseira e cheiro de lenha. Ela desceu devagar do caminhão, olhando tudo ao redor com cautela, como um bicho que não sabe se pode confiar no território novo. Entramos. O lugar estava cheio de caminhoneiros tomando café, fazendo a primeira refeição antes de pegar a estrada pesada. Alguns olharam para ela com estranheza. Ela estava suja, desgrenhada,
descalça. Senti raiva da forma como olhavam, como se ela fosse menos que gente. Vem, toquei de leve nas costas dela, guiando até uma mesa no canto. Sentamos. Uma moça jovem veio anotar o pedido. Olhou para minha acompanhante com pena disfarçada. Traz 2 pratos feitos, completos, e 2 cafés com leite. Pedi. E sobremesa? Tem pudim, tem doce de leite. Olhei para ela, para a mulher sentada na minha frente. Magra demais. Com certeza fazia dias, talvez semanas, que não comia direito. Traz pudim também. 2. A moça anotou e saiu. Ficamos ali, um de frente para o outro. Ela mexia nervosa nos dedos, olhando para a mesa. Parecia desconfortável. Faz tempo que não entro num lugar desses, disse baixo. As pessoas olham, eu sei como eu tô. Suja, feia, louca. Não é louca, falei firme. É doente. Tem diferença. Para a maioria das pessoas não tem. Para mim tem. Ela levantou os olhos, me olhou de um jeito que me atravessou. Por que você é assim? Tão bom comigo? Você não me conhece. Não sabe se eu sou perigosa. Se vou te roubar. Se vou surtir e fazer alguma coisa ruim. Respirei fundo. Queria tanto contar, gritar a verdade. Porque você é minha mãe. Porque passei 30 anos procurando você. Porque cada segundo com você, mesmo sem você saber quem eu sou, vale mais que qualquer coisa. Mas não disse. Não ainda. Por quê? Comecei devagar. Porque todo mundo merece uma chance. E porque eu sei que se eu tivesse na sua situação, ia querer que alguém me ajudasse também. A comida chegou. 2 pratos fartos. Arroz, feijão, bife, batata frita, salada, farofa. Ela olhou para a comida como se fosse um milagre. Pegou o garfo com as mãos trêmulas e começou a comer. Devagar no começo, depois mais rápido, como quem tinha medo que tirassem o prato antes de terminar. Eu comia também, mas passava mais tempo olhando para ela do que para o meu prato. Cada movimento dela me lembrava algo. A forma de segurar o garfo, de mastigar devagar, de limpar a boca com as costas da mão. Quando terminou o prato, ela encostou na cadeira. Pela primeira vez desde que a encontrei, vi algo parecido com paz no rosto dela. Obrigada, disse a voz embargada. Fazia nem sei quanto tempo que não comia assim. O pudim chegou. Ela comeu também, mais devagar agora, saboreando. Quando terminou, limpou a boca com o guardanapo. Um gesto surpreendentemente delicado para alguém que vivia nas ruas. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse de repente. Claro. Você tem foto da sua mãe? Gelei. Engoli seco. Por que pergunta isso? Ela deu de ombros. Não sei. Você falou que cresceu sem ela. Fiquei pensando. Se tem foto, se lembra do rosto dela. Fiquei quieto um tempo, depois, devagar, peguei a carteira. Abri, tirei a foto de dentro. Amarelada. Gasta. Protegida por plástico, mas mesmo assim marcada pelo tempo. Coloquei na mesa, entre nós. Ela olhou, primeiro de longe. Depois, puxou para perto. Pegou a foto nas mãos. Estudou cada detalhe. O rosto da mulher, o menino no colo, o fundo da casa simples. Fiquei observando o rosto dela, esperando, procurando algum sinal de reconhecimento, alguma fagulha. Ela é bonita, disse por fim a voz estranha, mas parece triste, cansada, como se tivesse carregando o mundo nas costas. Era, respondi. Pelo menos é o que me contaram, que ela era doente, que sofria muito, que um dia não aguentou mais e foi embora. Ela continuou olhando para a foto. Os dedos tremiam segurando o papel. De repente, uma lágrima caiu. Depois outra. Ela não limpou, só deixou cair em cima da foto. Desculpa, soluçou. É que essa foto parece alguma coisa minha, mas não consigo pegar, não consigo lembrar. Tá tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. Meu coração estava na garganta. Olha de novo. Pedi, tentando manter a voz calma. Olha para o menino, para o rosto do menino. Ela obedeceu. Aproximou a foto. Olhou fixo para o menino de 3 anos que olhava para a câmera com olhos grandes e curiosos. Ele começou, a voz falhando.
Ele parece Deus. Por que eu sinto que conheço esse menino? Não aguentei mais. Peguei o celular. Abri a câmera. Coloquei no modo selfie. Segurei perto de nós dois, de forma que desse para ver nossos rostos na tela. Olha aqui, pedi. Ela olhou. Para a tela. Para o meu rosto. Para o rosto dela. Lado a lado. O que você quer que eu veja? Só olha. Os olhos. O formato do rosto. A boca. Ela olhou. Franziu a testa. Levou a mão livre até o rosto, tocando o próprio rosto. Depois olhou para mim, para o meu rosto. Estudou cada detalhe. Os olhos, o nariz, a linha da mandíbula. Alguma coisa mudou na expressão dela. Uma confusão, uma perturbação, como se o cérebro estivesse tentando processar algo que não fazia sentido. João, começou devagar. João, por que eu sinto que... Ela parou, balançou a cabeça, levou as mãos às têmporas. A cabeça tá confusa de novo, tá misturando tudo. Eu olho para você e sinto alguma coisa, mas não sei o quê. É como se meu coração soubesse alguma coisa que minha cabeça não consegue entender. Segurei a mão dela por cima da mesa. Não força, deixa vir no tempo certo. Mas por dentro eu estava destruído. Tão perto, ela estava tão perto de entender, de lembrar, mas a doença não deixava. Bloqueava, embaralhava tudo. Ela respirou fundo algumas vezes, tentando se acalmar, devolveu a foto para mim. Guarda, disse. É preciosa. Cuida bem dela. Guardei na carteira de novo. O silêncio voltou, pesado, carregado. Vou no banheiro, ela disse, levantando. Quero lavar o rosto, ver se clareia a cabeça. Assenti. Vi ela atravessar o restaurante, cambaleando um pouco, ainda fraca, ainda perdida. Quando ela sumiu no corredor, encostei os cotovelos na mesa e segurei a cabeça com as mãos. Queria gritar, socar alguma coisa, chorar. Como podia ser tão cruel? Encontrar a mãe depois de 30 anos e ela não lembrar, não reconhecer, olhar direto para mim e não saber que eu era o filho dela. Senti uma mão no meu ombro. Levantei a cabeça. Era um caminhoneiro velho, de cabelo branco, que tinha estado sentado na mesa ao lado. Desculpa me intrometer, rapaz, disse ele a voz grave, mas eu vi vocês conversando, vi a forma como você olha para ela e a forma como ela olha para você sem saber direito o quê. Fiquei quieto, não sabia o que dizer. Minha irmã era esquizofrênica, continuou ele. Sei como é. A doença rouba a pessoa por dentro, mas deixa o corpo aí. É cruel, mas ele apertou meu ombro. Às vezes o coração lembra o que a cabeça esqueceu. Dá tempo, fica perto. Ela vai lembrar, do jeito dela, no tempo dela. Agradeci com um aceno de cabeça. Ele voltou para a mesa dele. Paguei a conta. Fiquei esperando. Ela demorou demais. Comecei a ficar preocupado. Levantei. Fui até o corredor dos banheiros. A porta do feminino estava entreaberta. Ouvi um barulho. Soluço. Senhora? Chamei. Tá tudo bem? Silêncio. Depois. Tá. Já vou sair. Mas a voz estava quebrada. Ela estava chorando. Esperei mais um pouco. Ela saiu. O rosto molhado. Tinha se lavado. O cabelo preso para trás com água. Parecia um pouco mais limpa. Mas os olhos estavam vermelhos, inchados. Me olhei no espelho, disse ela, a voz trêmula, e não reconheci quem estava lá. Tem uma mulher velha, destruída, louca. E não sou eu, não deveria ser eu. Mas é. Puxei ela num abraço, sem pensar. Só abracei, e ela deixou. Ficou ali, o rosto enterrado no meu peito, chorando, tremendo, se desfazendo. Vai ficar tudo bem, sussurrei. Eu prometo, vai ficar tudo bem. Não sei se acreditava nisso, não sei se era possível, mas precisava dizer. Precisava que ela acreditasse, nem que fosse só por um momento. Quando ela se acalmou, saímos. Voltamos para o caminhão. Antes de subir, olhei para ela. Quer tomar um banho? De verdade? Tem um motel de caminhoneiro aqui perto. Nada luxuoso, mas tem chuveiro quente, cama limpa. Você pode descansar, se limpar, dormir direito. Ela olhou para mim com tanto alívio que quase chorei de novo. Pode, mesmo?
Claro que pode. Dirigimos até lá. Um lugar simples. Quartos minúsculos, mas limpos. Aluguei um. Dei a chave para ela. Fica à vontade. Não tem pressa. Eu vou ficar aqui fora, no caminhão, descansando. Quando quiser sair, é só bater na porta. Ela segurou a chave como se fosse ouro. Entrou no quarto. Antes de fechar a porta, virou para mim. João, você é um anjo, juro. Deve ser meu anjo da guarda. Porque só anjo para fazer o que você está fazendo por mim. Sorri, um sorriso triste. Não sou anjo, não. Só sou alguém que sabe o que é estar perdido. Ela fechou a porta. Fiquei ali parado, no corredor vagabundo daquele motel barato. E percebi que pela primeira vez em 30 anos, eu tinha minha mãe a poucos metros de mim. Viva, real, mesmo que ela não soubesse quem eu era. Voltei para o caminhão. Subi na cabine. Peguei o passarinho de madeira do porta-luvas. Segurei na mão. Girei entre os dedos. A tinta azul descascada. A asa colada. Tudo gasto pelo tempo. Amanhã, pensei, amanhã eu mostro isso para ela. E aí a gente vai saber. Recostei no banco. Fechei os olhos. O cansaço finalmente venceu. E dormi ali, com o passarinho apertado na mão. Como quando eu era criança e tinha medo de perdê-lo. Continue e alongue o próximo 10-18 capítulo 5, quando o silêncio fala. Acordei com o barulho de batidas suaves na janela do caminhão. O sol já estava mais baixo. Devia ser meio da tarde. Tinha dormido pesado, aquele sono de esgotamento que a gente nem sonha. Abri os olhos. Ela estava do lado de fora, limpinha. O cabelo ainda molhado, penteado para trás. Usava as mesmas roupas, mas tinha lavado. Dava para ver que ainda estavam úmidas em alguns lugares. O rosto estava diferente. Sem a camada de sujeira, dava para ver melhor os traços. Os olhos castanhos, a pele marcada pelo sol e pelo tempo, mas ainda delicada em alguns pontos. A boca fina. Minha boca. Eu tinha a mesma boca. Percebi isso agora, olhando para ela limpa, à luz do dia. Abri a porta, desci. Dormiu bem? Perguntei, a voz ainda rouca de sono. Dormi. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, tímido. Faz anos que não durmo numa cama. De verdade. E o banho? Os olhos dela se encheram d'água. O banho foi... nem sei explicar. Ficar debaixo da água quente. Me limpar. Me sentir gente de novo, mesmo que por algumas horas. Tem fome? Tenho, mas não quero abusar mais. Você já fez tanto. Para. Cortei, mas com gentileza. Não é abuso, vem. Vamos comer alguma coisa. Caminhamos até um trailer de lanches que ficava no estacionamento. Pedi 2 sanduíches e refrigerante. Sentamos numa mesinha de plástico, debaixo de uma árvore rala que dava uma sombra fraca. Ela comeu devagar, olhando ao redor, para o movimento dos caminhões, para os caminhoneiros indo e vindo, para o céu azul com nuvens brancas se arrastando. Deve ser bom, disse de repente. O quê? Ter uma vida assim. Estrada. Liberdade. Sempre indo para algum lugar, sempre conhecendo gente nova. Dei uma risada sem humor. Não é bem assim. A estrada é solitária, muito solitária. Você pode estar rodeado de gente e ainda assim se sentir completamente sozinho. Eu passo dias sem conversar de verdade com ninguém. Sem conexão real. É só eu, o caminhão e a BR. Ela me olhou com atenção. Mas você escolheu isso. Tem família? Amigos? Não. Nenhum nem outro. Respirei fundo. Depois que minha mãe foi embora, fui passando de casa em casa. Tio que não queria ter mais uma boca para alimentar. Tia que pegou mais por obrigação que por afeto. Prima que tinha ciúmes, achava que eu estava roubando atenção. Primo que batia em mim escondido. Cresci sabendo que eu era um peso, um problema. Então, quando fiz 16, fugi. Virei ajudante de caminhoneiro, aprendi o ofício, tirei carteira, comprei meu primeiro caminhão velho com dinheiro emprestado e nunca mais olhei para trás. E solidão, nunca te machucou? Todo dia, admiti, mas é uma solidão que eu escolhi e isso faz diferença.
Melhor sozinho por escolha que sozinho porque ninguém te quer. Ela ficou quieta. Depois estendeu a mão por cima da mesa e tocou a minha. Eu te queria, disse baixo. Se eu fosse sua mãe, eu te queria. Porque você é bom, é humano, tem coração. E isso é raro, muito raro. Tive que desviar o olhar. A emoção apertava demais. Segurei a mão dela. O pai... E você? Perguntei quando consegui confiar na voz de novo. Como foi, depois que perdeu seu filho? Ela suspirou fundo, olhou para o nada. Foi como morrer, mas continuar viva. Vaguei muito tempo. Hospital, abrigo, rua, hospital de novo. Os remédios me deixavam zonza. Apagavam a dor, mas apagavam tudo mais também. Eu virava um zumbi. Preferia a dor. Pelo menos a dor era real. Então parei de tomar. Fugi dos lugares. Fiquei nas ruas. E a rua é cruel. Muito cruel. Principalmente para mulher. Principalmente para mulher sozinha e louca. A voz dela ficou mais baixa. Sofri coisas. Coisas que eu não gosto de lembrar. Coisas que às vezes a cabeça apaga de propósito para eu não enlouquecer de vez. Mas sobrevivi. Não sei como, mas sobrevivi. E todo dia, mesmo nos piores, eu pensava nele. No meu menino. Será que cresceu? Será que está vivo? Será que me odeia? Será que entende? Ele entende. Falei, a voz embargada. Tenho certeza que ele entende. Ela olhou para mim, fundo, como se quisesse acreditar, mas não conseguisse. Como você pode ter certeza? Porque respirei fundo. Era a hora. Tinha que ser agora. Porque eu passei por isso também. Fui abandonado pela minha mãe doente. E durante muito tempo tive raiva. Muita raiva. Mas quando cresci, quando entendi o que era doença mental, a raiva foi embora. Virou só tristeza, saudade, vontade de encontrar ela. Não para cobrar, não para julgar, só para dizer que eu entendi. Que não guardo rancor, que eu só queria ter ela de volta. Mesmo quebrada, mesmo doente, só ter. As lágrimas escorreram no rosto dela. Você é sortudo então, por ter conseguido perdoar. Eu nunca consegui me perdoar. Não precisa de perdão. Você não fez nada de errado, foi a doença, não foi você. Mas eu deixei a doença vencer. Eu deveria ter sido mais forte. Por ele, deveria ter lutado mais. Você lutou o quanto pôde. Segurei as duas mãos dela agora. Às vezes a gente luta com tudo que tem e ainda assim perde. Isso não é falha, é só vida. Vida sendo cruel e injusta. Ficamos assim um tempo, mãos dadas, chorando baixinho. Duas pessoas destruídas pela mesma dor, ainda sem saber que era a mesma dor. Quando nos acalmamos, ela limpou o rosto com a mão. Sabe o que é pior? Disse ela. Eu sinto que se ele aparecesse na minha frente hoje, eu não ia reconhecer. A cabeça apagou tanta coisa. Tenho tanto medo de que, se um dia a gente se encontrar, eu olhe para ele e não saiba que é ele. E aí eu vou ter perdido ele de novo. Para sempre dessa vez. Meu coração estava despedaçado, porque era exatamente isso que estava acontecendo. Ela estava na minha frente, eu estava na frente dela. E ela não sabia. Peguei a carteira, tirei a foto de novo. Coloquei na frente dela. Olha de novo, pedi. Por favor, olha com calma, sem pressa, só olha. Ela pegou a foto, olhou, passou os dedos no rosto da mulher, depois no rosto do menino. Essa mulher... Começou, a voz trêmula. Deus, parece alguém que eu conheci, ou que eu fui. Não sei, a foto tá velha, ela tá jovem aqui, mas os olhos são tristes, muito tristes. E o menino? Ela olhou mais tempo para o menino, aproximou a foto do rosto. Ele tem os olhos grandes, curiosos, parece um passarinho assustado. Ela parou, franziu a testa. Passarinho. Por que eu pensei em passarinho? Meu coração disparou. Abri o porta-luvas do bolso da calça onde tinha guardado a chave do caminhão. Não, espera. Respirei. Levantei. Espera aqui um segundo. Só um segundo. Corri até o caminhão. Subi. Peguei o passarinho de madeira. Desci. Voltei. Sentei.
Coloquei o passarinho na mesa, entre nós, entre a foto e nós. Ela olhou para o passarinho, azul desbotado, asa quebrada, pequeno, frágil. Estendeu a mão devagar, tocou, como se fosse tocar fogo, pegou nas mãos. Girou, olhou de todos os ângulos. A respiração dela ficou rápida, ofegante. Eu... Ela não conseguia formar frases. Eu já vi isso, eu conheço isso. Onde você pegou isso? Ganhei, respondi, a voz controlada, mas o coração aos pulos. Quando criança, da minha mãe, antes dela ir embora, é a única coisa que eu tenho dela, a única prova de que ela existiu, de que me amou, mesmo que por um tempo curto. Ela olhava para o passarinho como se estivesse vendo um fantasma. As mãos tremiam tanto que quase deixou cair. Não pode ser, sussurrou. Eu lembro de fazer isso, de pintar, de dar para ele, para o meu menino, no aniversário. Não era aniversário. Era só porque sim, porque ele gostava de passarinho. Ficava olhando eles no quintal e eu queria dar alguma coisa para ele, mas não tinha dinheiro. Então peguei um pedaço de madeira, pedi para o vizinho esculpir, pintei com tinta velha que achei e dei para ele. E ele ficou tão feliz. Abraçou o passarinho, dormiu com o passarinho, chamou ele de... Ela parou, me olhou, realmente me olhou. Não como tinha olhado antes, mas como se estivesse vendo pela primeira vez. De verdade. Azulão, completei baixinho. Ele chamou de Azulão e levou para todo lugar, até a asa quebrar. E ele chorou tanto que a mãe dele colou com cola. E disse que agora o Azulão era especial, porque tinha uma cicatriz. E cicatriz significa que sobreviveu. As lágrimas dela caíam sem parar agora. A boca aberta, os olhos arregalados, as mãos apertando o passarinho como se quisesse se fundir com ele. Como você sabe disso? Como você sabe dessa história? Levantei, dei a volta na mesa, ajoelhei do lado dela, peguei as mãos dela, o passarinho entre as mãos dela, minhas mãos segurando as dela. Porque eu sou ele, disse finalmente. Eu sou seu filho, eu sou o menino, eu sou o João que você deixou com a Dona Maria há 30 anos. Eu sou seu passarinho. O mundo parou, ela parou de respirar, me olhou, pro meu rosto, pros meus olhos, pro meu nariz, pra minha boca, como se estivesse lendo um mapa, procurando o caminho de volta. Não, sussurrou. Não, você não pode ser. Ele era pequenininho, era só um bebê. Eu cresci, falei chorando agora também. Cresci sozinho, procurando você. Todo lugar que eu ia, eu procurava. Hospital, abrigo, delegacia. Nunca parei. E ontem de madrugada, você bateu na porta do meu caminhão. E eu soube que era você. Mas você não me reconheceu. E eu fiquei com medo. Medo de falar e você não acreditar. Ou pior, de falar e te machucar. Ela soltou um som. Não era grito, não era choro. Era os dois juntos. Puxou as mãos e tocou meu rosto. Igual tinha tocado naquela primeira noite, mas agora diferente. Agora com reconhecimento, com memória, com amor. Meu filho, gemeu. Meu passarinho, você cresceu tanto. Cresci, mãe. E foi a primeira vez em 30 anos que eu disse essa palavra, mãe. Cresci, mas nunca parei de ser seu filho. Ela me puxou num abraço desesperado, apertado, como se quisesse recuperar os 30 anos em um único abraço. Chorava no meu ombro, balbuciava coisas sem sentido, meu nome, perdão, meu menino, desculpa. E eu só segurava minha mãe, finalmente, depois de uma vida inteira. Ali, naquela mesinha vagabunda de um trailer de lanches, debaixo de uma árvore rala, no meio de um estacionamento empoeirado, mãe e filho se encontraram de verdade. E o mundo, pela primeira vez em 30 anos, fez sentido. Continue e alongue o próximo 10-20 capítulo 6. O peso dos anos perdidos. Ficamos abraçados por tempo demais. Ou talvez tempo de menos. Nunca ia ser tempo suficiente para compensar 30 anos. As pessoas passavam, olhavam, mas não importava. Nada importava além daquele momento. Quando finalmente nos soltamos, ela segurou meu rosto com as duas mãos.
Olhava para mim como se estivesse memorizando cada detalhe, cada ruga, cada marca, como se tivesse medo que eu fosse sumir se ela piscasse. Você tá tão diferente, disse entre soluços. Tão grande, tão homem, mas os olhos são os mesmos. Aqueles olhos de menino curioso. Como eu não vi antes? Porque a doença não deixou, respondi suave, limpando as lágrimas do rosto dela com o polegar. E tá tudo bem. O importante é que agora você viu, agora você sabe. Ela balançou a cabeça desesperada. Não tá tudo bem. Nada tá bem. Eu te olhei na cara. Passei a noite dentro do seu caminhão. Você me deu comida, me tratou bem. E eu não sabia que era você. Meu próprio filho. Como uma mãe não reconhece o próprio filho. A voz dela subiu. As pessoas começaram a olhar mais. Um caminhoneiro se aproximou. Tá tudo bem aí, rapaz? Tá sim, respondi rápido. É emocional. Mas tá tudo bem. Ele olhou desconfiado, mas se afastou. Segurei as mãos da minha mãe de novo. Vem, vamos pro caminhão. Lá a gente conversa melhor, com mais privacidade. Ela assentiu. Levantamos. Ela cambaleou um pouco. Segurei o braço dela. Caminhamos devagar até o Scania. Ajudei ela a subir. Entrei do meu lado. Fechei as portas. O barulho de fora ficou abafado. Ali dentro era só nós dois. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela olhava para as próprias mãos, para o passarinho de madeira que ainda segurava. Eu olhava para ela. Minha mãe, finalmente. Conta para mim, pediu ela de repente, a voz baixa. Conta como foi, depois que eu fui embora. Conta tudo. Eu preciso saber o que eu fiz com você. Respirei fundo. Não queria jogar culpa nela, mas ela tinha direito de saber. No começo, eu não entendia. Eu era muito pequeno, só sabia que você tinha ido embora e não voltava. Fiquei com a Dona Maria. Ela era boa, mas já era velha. Tinha problema de saúde, não podia me manter muito tempo. Aí veio o tio Raimundo, me levou para Anápolis, disse que ia cuidar de mim, mas ele tinha 3 filhos. A esposa não me queria lá. Dizia que eu comia demais, que dava trabalho, que era filho de louca e que eu ia ficar louco também. Minha mãe gemeu baixinho, tapou a boca. Fiquei lá uns 2 anos, até que a tia enjoou de vez e mandou eu embora. Fui para casa da prima da minha mãe, da sua prima, Carmen. Lembra dela? Carmen, ela repetiu, tentando puxar da memória. Acho que sim. Tinha uma Carmen, magra, brava. Essa mesma. Ela me pegou, mas só porque o pessoal da igreja pressionou. Dizia que era caridade cristã, mas me tratava como empregado. Eu limpava, lavava, cuidava dos filhos dela, que eram menores que eu. Apanhava quando fazia algo errado. E às vezes apanhava sem fazer nada errado também. Minha voz começou a falhar. As memórias voltavam. Coisas que eu tinha empurrado para bem fundo. Um dia o filho mais velho dela, o Marcão, me trancou no quartinho de ferramentas. Escuro, pequeno, cheio de aranha. Eu fiquei lá a tarde inteira, gritando, batendo na porta. Ninguém veio. Quando finalmente abriram, de noite, eu tinha mijado nas calças de tanto medo. Apanhei por isso, por ter mijado. E o Marcão riu. Minha mãe chorava silenciosamente, as mãos tremendo. Fiquei lá até fazer 14 anos. Aí fugi. Peguei o que tinha, que era quase nada, e fui. Dormi na rodoviária. Um caminhoneiro velho, seu Osmar, me viu. Perguntou se eu queria ajudar ele na viagem, ganhar uns trocados. Disse que sim. E foi assim que entrei nessa vida. Seu Osmar era bom? Era. Um dos poucos adultos que foi bom comigo. Me ensinou a dirigir. Me ensinou o ofício. Morreu uns anos depois. Infarto. Mas antes disse que eu podia ficar com o caminhão. Tava velho, quebrado, mas era meu. Reformei aos poucos. Trabalhei feito louco. Juntei dinheiro. Comprei outro caminhão melhor. E fui vivendo. Sozinho. Sempre sozinho. O silêncio voltou, pesado como chumbo. Eu te destruí, ela disse, a voz morta. Destruí sua vida. Você podia ter sido feliz, podia ter tido uma família de verdade, uma infância de verdade, mas por minha causa, para. Cortei, firme. Não foi sua culpa. Você era doente.
Não escolheu ter esquizofrenia. Não escolheu surtar. Não escolheu me perder. Aconteceu. E sim, foi duro. Muito duro. Mas eu sobrevivi. Tô aqui. E você também tá. E isso já é alguma coisa. Ela balançou a cabeça, inconsolável. Mas você tá sozinho? Você disse. Não tem ninguém. Não construiu família. Não tem amigos. Vive nessa estrada, fugindo igual eu vivo fugindo nas ruas. Eu fiz isso com você. Eu te transformei nisso. Não. Segurei o rosto dela, obrigando ela a me olhar. Eu escolhi isso. Talvez por medo. Talvez porque não aprendi a confiar. Mas foi escolha minha, não sua. Você não tem que carregar isso. Tenho sim, ela insistiu. Sou sua mãe. Ou pelo menos deveria ter sido, mas falhei. No único trabalho que importava, eu falhei. Você não falhou. Minha voz subiu um pouco. Você lutou contra uma doença terrível. Uma doença que te roubou a mente. E mesmo assim, mesmo doente, mesmo confusa, você nunca me machucou de propósito. Você foi embora porque tinha medo de me machucar. Isso não é falha. Isso é amor do jeito mais doloroso possível. Ela soluçou alto. Se jogou no meu peito de novo. Eu segurei. Acariciei o cabelo dela, ainda úmido do banho. Cheirava a sabonete barato de motel, mas era o cheiro mais precioso do mundo. Eu te amo, ela disse entre soluços. Sempre amei. Mesmo quando não lembrava direito de você, o amor estava lá. Doía não saber onde. Doía não ter nome, nem rosto para colocar. Mas o amor estava lá, queimando. Todo dia. Eu também te amo, respondi. E era verdade. Sempre foi. Mesmo com raiva. Mesmo com dor, mesmo com 30 anos de ausência. Nunca parei, nem por um dia. Ficamos assim por muito tempo, até a luz lá fora começar a mudar, o sol ficando mais alaranjado, fim de tarde chegando. Quando ela se acalmou, se afastou um pouco, limpou o rosto com a barra da camisa. E agora? Perguntou. O que a gente faz agora? Era a pergunta que eu também estava me fazendo. O que fazer? Eu tinha encontrado minha mãe, mas ela estava doente, sem tratamento, vivendo nas ruas há décadas. E eu era um caminhoneiro solitário que vivia na estrada. Não tinha casa fixa. Não tinha estrutura para cuidar de alguém. Não sei, admiti. Mas a gente descobre, juntos. Você não vai voltar para a rua. Isso eu sei, nunca mais. Mas você precisa trabalhar, precisa rodar. Não pode ficar parado por minha causa. Posso sim. Tenho dinheiro guardado. Não muito, mas o suficiente para alguns meses. A gente usa esse tempo para pensar, para te levar em médico, para achar tratamento que funcione, para... João, ela me interrompeu. Eu sou velha, sou doente, sou destruída. Você não precisa fazer isso. Você já fez tanto, me deu comida, banho, carinho. Já é mais do que eu merecia. Não precisa estragar sua vida por mim de novo. Você não estragou minha vida, falei pegando as mãos dela de novo. E eu não vou desistir de você agora que finalmente te encontrei. Entendeu? Não vou. Passaram 30 anos procurando. E agora que você está aqui, você acha mesmo que eu vou deixar você ir embora? Nem fodendo. Ela riu, um riso molhado, misturado com choro. Você fala palavrão agora. Quando era pequeno, eu lavava sua boca com sabão se falasse. Aprendi na estrada. Sorri. A estrada ensina essas coisas. Ela sorriu também. Um sorriso pequeno, quebrado, mas real. Tocou meu rosto de novo. Você parece comigo. Agora que eu olho direito, você parece muito comigo. A boca, o jeito que franze a testa, até a forma de sorrir, é igualzinho. Herdei da melhor, ela balançou a cabeça. Da mais quebrada. Quebrada, mas de pé. Retruquei. Você sobreviveu. 30 anos nas ruas, doente, sozinha. E ainda está aqui. Isso não é pouca coisa. Sobrevivi porque não tive coragem de morrer. Não é a mesma coisa. É sim. Sobrevivência é sobrevivência. Não importa o motivo. Silêncio de novo, mas diferente agora.
menos pesado, como se alguma coisa tivesse se resolvido. Não tudo, longe disso, mas alguma coisa. Tô com sede, ela disse de repente. Tem água aqui. Peguei uma garrafa que guardava sempre na cabine. Dei para ela. Ela bebeu. Metade da garrafa de uma vez. Quando terminou, olhou ao redor da cabine, para os detalhes, para o painel, para os adesivos na janela, para as cortinas velhas, para a cama de solteiro atrás dos bancos. Você mora aqui? Nesse caminhão? Moro. É minha casa. A única que tenho. Deve ser solitário. É, muito. Mas me acostumei. Ela olhou para mim. Nos olhos, uma tristeza profunda. Eu fiz isso. Te fiz virar esse homem solitário. Mãe, comecei. Maria. Ela me interrompeu. Meu nome é Maria. Eu lembrei. Maria Helena era o nome que minha mãe me deu. Maria, repeti, era estranho. Dar nome para quem por tanto tempo foi só mãe na minha cabeça. Maria Helena, diz de novo. Ela pediu, os olhos fechados. Faz tanto tempo que ninguém fala meu nome com carinho. Maria Helena. Falei mais devagar. Minha mãe, Maria Helena. Uma lágrima escorreu no rosto dela. Mas dessa vez era diferente. Não era de dor. Era de algo parecido com paz. Como se ouvir o próprio nome na voz do filho fosse um tipo de cura. Obrigada, sussurrou, por não ter desistido de mim, por ter continuado procurando, por ter me achado. Obrigado você, respondi, por ainda estar viva, por ter batido na porta do meu caminhão naquela noite, por ter me dado essa chance. O sol estava se pondo agora, o céu ficando rosa e roxo, bonito demais para tanta dor, mas talvez era assim mesmo. Beleza e dor existindo junto. Uma não cancelava a outra. Vamos dormir. Maca, sugeri. Amanhã a gente pensa melhor. Com a cabeça descansada. Você pode ficar na cama. Eu durmo no banco mesmo. Não, ela disse firme. Se vamos ficar apertados, ficamos juntos. Você é meu filho. Não vou te jogar para dormir desconfortável. Sorri. Subimos na cama estreita. Ela deitou de um lado, eu do outro. Mal cabíamos, mas não importava. Pela primeira vez em 30 anos, eu não estava sozinho. João? Ela chamou no escuro. Dorme, meu passarinho. E pela primeira vez desde criança, eu dormia ao som da voz da minha mãe. Seguro, inteiro, em casa. Continue e alongue o próximo 10.24, capítulo 7. Tempestade. Acordei com o barulho de trovão. O céu lá fora estava carregado, cinza escuro, pesado. Ainda era cedo. Devia ser umas 5 da manhã. Olhei para o lado. Minha mãe dormia profundamente, encolhida, o passarinho de madeira apertado contra o peito. Tinha pegado ele antes de dormir e não largou mais. Desci da cama com cuidado para não acordá-la. Sentei no banco do motorista, olhei para o céu. A tempestade vinha forte. Dava para sentir no ar aquela eletricidade antes da chuva. O vento começando a soprar mais forte, levantando poeira do estacionamento. Peguei o celular. Várias mensagens do despachante. Carga atrasada. Cliente cobrando. Eu tinha compromissos. Tinha que rodar. Mas como? Como ia deixar ela? Depois de tudo, ouvi ela se mexendo atrás. Virei. Estava acordando, esfregando os olhos, desorientada por um momento. Depois me viu e relaxou. Sorriu fraco. Bom dia, disse a voz rouca. Bom dia, mãe. Ainda era estranho falar isso, mas bom, muito bom. Ela sentou na cama, olhou para a janela. Vai chover forte. Vai, concordei. Essas tempestades de fim de tarde que começam de manhã são as piores. Silêncio. Ela parecia pensativa, preocupada. Você precisa trabalhar, disse de repente. Precisa voltar para a estrada. Não pode ficar parado aqui por minha causa. Não. Ela me interrompeu. Eu sei que você quer cuidar de mim. E eu agradeço, mais do que você imagina. Mas eu também sei que você tem vida, tem contas, tem responsabilidades. Não posso ser mais um peso na sua vida. Você não é peso. Sou sim. E tá tudo bem. É isso que mães são às vezes, peso que os filhos carregam. Ela sorriu triste. Mas você já carregou demais. A vida inteira. Agora não. Agora você vai viver sua vida e eu vou dar um jeito.
Senti o peito apertar. Dá um jeito como? Voltar para a rua, nem pensar. Existe abrigo, instituição, você mesmo falou. Posso ir para um desses lugares. Com tratamento, remédio, seria melhor que a rua. Você disse que te tratam mal nesses lugares, que te amarram, que te dopam. E tratam, mas é melhor que nada. E você pode me visitar, de vez em quando passar pela região. Seria bom saber que você está por aí, vivo, feliz. Eu não era feliz, nunca fui. Mas não era hora de falar isso. O primeiro pingo de chuva caiu, depois outro. Em segundos virou temporal. Aquela chuva grossa, barulhenta, que tambor na lataria do caminhão. O mundo lá fora sumiu atrás da cortina d'água. A gente não precisa decidir agora. Falei alto por causa do barulho da chuva. Vamos com calma, passo a passo. Ela assentiu. Mas vi nos olhos dela que já tinha decidido. Já tinha colocado na cabeça que ia me liberar, me soltar, de novo, porque achava que era o melhor para mim. E talvez fosse. Talvez eu devesse agradecer, pegar a estrada, voltar para a vida solitária, mais simples que eu tinha. Sem complicação, sem responsabilidade de cuidar de alguém tão quebrado. Mas eu não conseguia. Não conseguia aceitar perder ela de novo. Vou fazer café, disse, pegando o fogareiro portátil que sempre carregava. E vou esquentar uns pães. Ela desceu da cama. Veio sentar no banco do passageiro. Ficamos ali tomando café aguado, comendo pão amanhecido, ouvindo a chuva cair. 2 sobreviventes. 2 náufragos que tinham se achado no meio do oceano. Conta mais. Ela pediu de repente. Da sua vida, das viagens, dos lugares que você conhece. Então contei. Contei das estradas que percorri, das cidades pequenas, das pessoas que conheci de passagem, do caminhoneiro que me ajudou quando o caminhão quebrou no meio do nada, da mulher que me deu almoço de graça quando eu estava sem dinheiro, do cachorro vira-lata que me acompanhou por uns quilômetros uma vez, correndo do lado do caminhão, até cansar e parar. Ela ouvia tudo com atenção, sorrindo nos momentos certos, ficando séria nos momentos pesados, como se estivesse tentando absorver os 30 anos que perdeu em uma manhã só. Você gosta? Perguntou. Dessa vida? Pensei antes de responder. Gosto da liberdade, de não ter que dar satisfação para ninguém, de ver o Brasil de verdade, não o Brasil da TV ou da internet. O Brasil sujo, cansado, mas vivo, muito vivo. Pausei. Mas a solidão pesa. Tem dias que eu dirijo 8, 10 horas sem falar com ninguém, sem ouvir voz humana além da minha própria. Tem noite que eu acordo assustado, porque sonhei que tinha morrido sozinho na cabine e ninguém ia encontrar. Ia apodrecer aqui dentro e ninguém ia sentir falta. Ela tocou meu braço. Eu ia sentir. Se soubesse que você existia, eu ia sentir sua falta todo dia. Como senti durante todos esses anos, mesmo sem saber direito quem eu estava sentindo falta. A chuva começou a diminuir, virou garoa. O céu clareou um pouco, mas ainda era cinza, pesado. Preciso te levar num médico, disse, de verdade, para avaliar, ver que remédio você precisa, se tem tratamento melhor. Remédio é caro, tratamento é caro. Você não tem dinheiro para isso. Eu arranjo. Como? Não sei, mas arranjo, vendo o caminhão se precisar. Não! Ela quase gritou. Esse caminhão é sua vida, sua casa. Não vai vender por minha causa. É só caminhão. Compro outro depois. João, ela segurou meu rosto. Você é bom demais. Bom até demais. E isso me assusta, porque o mundo machuca gente boa. Eu sei disso. Eu fui machucada a vida inteira e eu não quero que machuquem você, não mais do que já machucaram. Deixa eu me preocupar com isso. Ela ia responder quando ouvimos. Batida na porta. Forte, insistente. Olhamos um para o outro. Quem seria? Abri a porta. Do lado de fora, encharcado, estava um homem. Alto, forte, cara fechada. Tinha uma tatuagem no braço. Cavanhaque, olhos duros. É seu esse caminhão? Perguntou ríspido. É? Por quê? Ele olhou para dentro da cabine. Viu minha mãe.
A expressão dele mudou. Ficou mais dura ainda. Essa mulher aí, ela tá com você? Tá. E daí? E daí que ela me deve? Me deve faz tempo. Senti o sangue gelar. Minha mãe ficou pálida. Começou a tremer. Não conheço você, ela disse, a voz fina. Não te devo nada. Não conhece? Ele riu, um riso sem humor. Cê é foda, veia. Comeu minha comida, dormiu no meu abrigo e saiu no meio da noite sem pagar. Faz uns 3 meses isso. Achei que não ia encontrar. Mas olha só, destino. Quanto ela deve? Perguntei, tentando manter a voz calma. R$ 200, mais os juros. 300. Ela não tem esse dinheiro. Eu sei, por isso vim cobrar de você. É o namoradinho dela, né? Então paga. Não era roubo, mas quase. O tom dele, a postura. Tava claro que se eu não pagasse, ia ter problema. Tá bom, respirei fundo. Vou pegar. João, não. Minha mãe tentou me segurar. Não paga. Ele tá mentindo. Eu nunca vi esse homem na vida. Cala a boca, louca. O homem rosnou. Tá achando que eu sou trouxa? Não fala assim com ela. Falei, o sangue subindo. Ou o quê? Ele se aproximou. Vai fazer o quê, caminhoneiro? Tava armado, vi o volume na cintura. Uma arma. Merda. Nada. Falei, recuando. Vou só pegar o dinheiro. Calma. Peguei a carteira. Tinha 300 e pouco. Contei 300, dei pra ele. Ele conferiu. Guardou no bolso. Assim que é bom, disse já virando. E vocês dois, somem daqui. Não quero ver vocês por essas bandas de novo. Entendeu? Não respondi. Ele foi embora, andando tranquilo como se não tivesse acabado de extorquir dinheiro de alguém. Fechei a porta. Virei para minha mãe. Ela chorava. Desculpa, desculpa. Eu não sabia que ele ia achar a gente. Eu juro que não lembro de ficar em lugar nenhum dele. A cabeça tá confusa. Talvez eu fiquei e não lembrei. Ou talvez ele tá mentindo. Mas agora, você perdeu dinheiro por minha causa. De novo, eu tô atrapalhando sua vida. Não tá atrapalhando nada. Segurei ela. Era só dinheiro. Dinheiro volta. O importante é que você tá bem. Ele não te machucou. Mas podia ter machucado. Ele estava armado, João. Ele podia ter te matado. Por minha causa. Você podia ter morrido agora por minha causa. Mas não morri. Tá tudo bem. Mas não tava. Porque aquilo tinha deixado claro uma coisa. Minha mãe não era só doente. Ela era vulnerável. Tinha inimigos. Tinha dívidas. Tinha um passado cheio de buracos escuros que podiam voltar a qualquer momento. E eu não sabia se conseguia proteger ela de tudo isso. Não sozinho. Não do jeito que a vida era. A gente vai embora daqui. Decidi. Hoje mesmo. Assim que parar de chover de vez. Pra onde? Não sei ainda. Mas longe. Para algum lugar onde a gente possa pensar, planejar, longe desses perigos. Ela assentiu. Mas nos olhos dela vi medo. Medo do que viria. Medo de continuar sendo um fardo. Medo de me perder de novo. E eu também tinha medo, mas não ia admitir. Não para ela. Tinha que ser forte. Pelos dois. A chuva parou completamente. O sol começou a aparecer entre as nuvens. Liguei o caminhão. O motor roncou, reconfortante. Som de casa. Segura aí, falei, botando a mão no câmbio. A gente vai dar um jeito. Juntos, eu prometo. Ela segurou minha mão livre, apertou forte. Eu confio em você, meu passarinho. E saímos dali, pro desconhecido. Mãe e filho, fugindo de novo. Mas dessa vez, fugindo juntos, continue e alongue o próximo 10:26, capítulo 8. A travessia. Rodamos por horas. Deixei Tocantins para trás e entrei no sul do Pará. Estradas que eu conhecia bem, mas que agora pareciam diferentes. Porque não estava mais sozinho. Tinha minha mãe ao lado, olhando pela janela, quieta, pensativa. Ela não falava muito. De vez em quando soltava alguma coisa. Olha que árvore bonita. Esse céu tá lindo. Coisas simples. Mas cada palavra valia ouro para mim. Paramos num posto para abastecer. Enquanto o frentista enchia o tanque, desci para esticar as pernas. Minha mãe desceu também, andou um pouco olhando ao redor. Tinha um cachorro vira-lata dormindo perto da loja. Ela se aproximou devagar.
Agachou, fez carinho. O cachorro acordou, olhou para ela, não rosnou, não fugiu. Só ficou ali, aceitando o carinho. Encostou a cabeça na mão dela. Os bichos sabem, ela disse sem olhar para mim. Eles sentem quando a gente está quebrado por dentro. E não julgam, só ficam perto. Agachei do lado dela. Fiz carinho no cachorro também. Você gostava de bicho quando eu era pequeno? Ela pensou. Acho que sim. Tinha um gato. Ou era cachorro. Não lembro direito, mas lembro de ter algum bicho. Você gostava dele. Dormia abraçado. Como chamava? Não lembro. Ela fechou os olhos, tentando puxar. A cabeça não deixa. Às vezes, eu forço e piora. Fica tudo mais embaraçado. Então não força. Deixa vir quando tiver que vir. Pagamos o combustível. Voltamos para o caminhão. Continuamos rodando. O sol já estava mais baixo quando chegamos numa cidade pequena. Marabá. Conhecia bem. Tinha uns contatos aqui, uns conhecidos, gente que podia ajudar. Estacionei perto da rodoviária. Tinha uma pensão ali perto que era limpa e barata. Lugar de caminhoneiro. Nada luxuoso, mas honesto. Vamos ficar aqui hoje, anunciei. Quarto com banheiro, cama de verdade. Você precisa descansar direito. E você? Eu também. A gente divide o quarto, economiza. Ela não discutiu. Entramos na pensão. Dona Neuza, a dona, era uma senhora gorda e simpática que me conhecia de outras viagens. Sorriu quando me viu. João, quanto tempo, menino! Depois olhou para minha mãe. A curiosidade nos olhos, mas educada demais para perguntar. Oi, dona Neuza. Tá com quarto vago? Tenho sim, pro fundo. Quietinho. Ela pegou uma chave. Café da manhã tá incluso. Pode subir quando quiser. Peguei a chave. Subimos. O quarto era simples. Uma cama de casal, um armário, uma mesinha, banheiro pequeno mas limpo. Cheirava a desinfetante e roupa lavada. Minha mãe entrou devagar, tocou a cama, sentou, testou o colchão. Macia, disse surpresa. Fazia tanto tempo que não dormia em cama macia. Toma um banho, com calma. Uso todo o sabonete que quiser, toda a água quente que quiser. Depois a gente sai para jantar. Ela olhou para mim. Você tá gastando muito. Por minha causa, o dinheiro vai acabar. Não vai. E se acabar, eu arranjo mais. Sempre arranjo. Ela não pareceu convencida, mas foi pro banheiro mesmo assim. Ouvi a água correndo. Fiquei ali, sentado na cama, pensando em tudo, no que fazer, como seguir. Peguei o celular, tinha mais mensagens. Cliente puto, despachante cobrando. Multa por atraso. Eu estava fudido. Financeiramente fudido se não voltasse a trabalhar logo. Mas como? Como voltar para o caminhão, rodar dias seguidos, deixando ela onde? Num abrigo? Numa instituição? Sozinha de novo? Não conseguia. Por mais que fosse o racional a fazer, não conseguia. A água parou. Depois de um tempo ela saiu, enrolada numa toalha surrada, o cabelo molhado. Mais longo do que parecia quando estava sujo e emaranhado. O rosto limpo, mais jovem sem a sujeira. Minha roupa tá muito suja, disse, constrangida. Não dá mais para usar. Olhei para ela, para a toalha, para as pernas finas, marcadas, aos ossos do ombro saltados. Magra demais. Eu compro roupa nova. Amanhã. Hoje você dorme assim mesmo. Ou pega uma camisa minha. Posso? Claro. Peguei uma camisa limpa da mochila, dei para ela, ela vestiu, ficou enorme nela, ia até os joelhos, mas pelo menos era limpa, cheirava a amaciante. Sua vez, ela disse. Vai tomar banho, você também precisa. Obedeci. Entrei no banheiro. A água quente foi bênção. Fiquei ali mais tempo que devia, deixando a água levar o cansaço, a tensão, o medo. Quando saí, ela estava deitada na cama, de lado, olhando para a parede. Pensei que estava dormindo, mas ela falou, João, você acha que eu posso melhorar? Da cabeça? Ou já era? Já fiquei velha e louca demais? Deitei do outro lado da cama, de frente para ela. Acho que sempre dá para melhorar, com o remédio certo, com um médico bom, com alguém do lado.
Acho que você pode ter vida melhor que essa que teve até agora, mas não vida normal, nunca mais. Normal é relativo, cada um tem seu normal. Ela ficou quieta um tempo. Depois, tenho medo de surtar, de fazer alguma coisa ruim, de machucar você, ou de me machucar, já tentei. Umas vezes, me matar, mas nunca consegui. Não por falta de vontade, mas porque alguma coisa sempre interrompia. Alguém aparecia, ou eu desmaiava antes, ou simplesmente não tinha coragem. Meu peito apertou. Não fala isso, por favor. Mas é verdade. E você precisa saber. Precisa saber com quem você está lidando. Eu sou perigosa. Para mim mesma. Às vezes para as pessoas ao redor. Não porque eu quero, mas porque a doença quer. Então a gente trata a doença. Faz ela ficar quieta. E se não conseguir? Consegue. Tem que conseguir. Silêncio longo, pesado. Sabe o que eu mais sinto falta? Ela perguntou de repente. De quando você era pequeno. O quê? Do cheiro. Do cheiro de bebê. Aquele cheiro de leite e sabonete, de pele limpa. Você cheirava tão bem. Eu ficava horas só cheirando sua cabeça, seu pescoço, achando que ia guardar aquele cheiro para sempre. A voz dela falhou, mas não guardei. Esqueci, junto com tanta outra coisa. Aproximei dela, passei o braço por cima, abracei por trás, como se fosse possível proteger ela do passado, do presente, do futuro. Mas você lembra agora, de mim. Isso já é muito. Será que vou continuar lembrando? Ou vou esquecer de novo? A doença faz isso. Às vezes eu lembro, às vezes apaga tudo. E se amanhã eu acordar e não souber quem você é, aí eu lembro você. Quantas vezes precisar. Ela virou na cama, ficou de frente para mim, os olhos vermelhos, cansados, mas vivos, ainda vivos. Você é bom demais para esse mundo, meu filho. Aprendi com você. Mesmo sem você perto, aprendi. Como? Porque eu lembrava. Lembrava de você cantando, de você fazendo carinho, de você dizendo que me amava. Pode ter sido pouco tempo, mas foi tempo suficiente para plantar isso em mim. Ela chorou, silenciosamente. Eu também. Ficamos assim, dois destroços se segurando, tentando não afundar. Em algum momento, dormimos, abraçados, como mãe e filho deveriam dormir, seguros um no outro. Acordei com ela gritando, sentei rápido na cama. Ela estava de pé, no canto do quarto, olhos arregalados, mãos tapando os ouvidos. Sai! Sai daqui! Para de falar! Para! Mãe! Levantei. Fui até ela. Sou eu, João, seu filho. Não tem ninguém aqui. Só eu e você. Mas ela não me via. Olhava para alguma coisa que eu não enxergava. Alguma coisa que só existia na cabeça dela. Eles estão falando. Gemia. Falando que eu sou ruim, que eu mereço morrer, que eu machuco as pessoas. Para! Segurei ela pelos ombros. Não forcei. Só segurei. Firme. Presente. Não tem ninguém falando. É a doença. São as vozes. Mas não é real. Eu sou real. Olha para mim. Olha para o meu rosto. Ela lutou. Tentou se soltar, mas aos poucos, muito devagar, começou a focar, a me ver de verdade. João, sou eu. Tô aqui. Você tá segura. Ela desabou no chão. Chorou. Aquele choro de quem não aguenta mais, de quem tá cansado de lutar contra a própria mente. Sentei no chão com ela, abracei, deixei chorar. Não tinha palavras, não tinha solução, só tinha presença. Depois de um tempo, ela se acalmou. Limpou o rosto com a barra da camisa. Desculpa por isso. Eu não queria. Eu tentei controlar, mas não precisa se desculpar, não foi sua culpa. Você viu como eu sou. Isso vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Vai acontecer no pior momento possível, e você vai ficar preso cuidando de uma louca que não tem conserto. Não fala assim. É verdade. Ela quase gritou. Você merece mais. Merece mulher, filhos, vida de verdade. Não isso. Não cuidar de mãe louca que abandonou você. Segurei o rosto dela. Obriguei ela a me olhar. Você não me abandonou. Você se perdeu. Tem diferença. E sim, vai ser difícil. Muito difícil.
Mas eu não ligo. Passei 30 anos sem você. Não vou desperdiçar nenhum dia dos que eu tiver agora. João, não. Escuta, eu escolhi isso. Escolhi ficar. Escolhi cuidar e vou continuar escolhendo todo dia, quantas vezes precisar, entendeu? Ela me abraçou forte, desesperada, como quem se agarra à última tábua no naufrágio, e eu segurei de volta, com toda a força que tinha, porque era isso. Tudo o que eu podia fazer, segurar e não soltar nunca mais.